Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Primeiramente, gostaria de convidar a todos, aqueles que desejarem, a fechar os olhos, nos harmonizando com esse ambiente de luz. Vamos imaginar no topo de nossas cabeças uma luz que vem do alto. E essa luz ela vai se expandindo e ela começa a se derramar sobre nós, nas nossas cabeças, nos nossos ombros, nossas costas, nosso tronco, nossos braços, nossas pernas. E aos poucos nos vemos inundados com essa luz que é puro amor. E no meio de tanta luz, nos conectamos com o nosso anjo guardião, esse amigo querido que está conosco desde o dia de nosso nascimento. Cumprimentamos e agradecemos por tudo que ele tem feito por nós, desde o primeiro momento que esteve conosco. Cumprimentamos também e abraçamos a nossa doce mãe, Maria de Nazaré, mãe do nosso Mestre Jesus, mãe de toda a humanidade, que nos recebe, nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto de luz, nos dá seu carinho de mãe, cuida de nós como crianças espirituais que somos, nos dizendo para ter paciência com os nossos problemas, que tudo passa. E Maria nos conduz até a presença do seu Filho e nosso amado Mestre Jesus, que nos recebe de braços abertos, no rosto, feliz por estarmos aqui em nome dele. Jesus nos abraça muito forte, nos faz sentir todo esse amor dentro de nós e nos conduz pelas mãos até a presença do Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando dos ensinamentos do Mestre. E a Ele dirigimos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos de todo perigo e todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. É sempre um privilégio estar aqui falando com vocês dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sede perfeitos. É onde Jesus fala: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele deixou para a gente uma missão bastante delicada, né? Como assim, você é perfeito como Deus? Né? Será que eu consigo? Para a gente é muito difícil imaginar isso dentro da nossa limitação enquanto seres humanos, né? Mas nós temos que mirar em algo, mirar em Jesus, mirar no bem, né? Entender qual que é o nosso objetivo e dar um passo por vez, tentar não pensar tão lá na frente, né? Vamos fazer o que tiver ao nosso alcance nesse momento. E dentro desse capítulo, a gente tem um outro subtema, que é o homem de bem. E
nós também temos o bom espírita. Esses temas eles estão intimamente ligados um com o outro, porque na verdade eles são os pilares morais do espiritismo, né? Eles são basicamente uma norma de conduta de como nós, homens de bem e bons espíritas, bons cristãos, por assim dizer, porque sei que não são só espíritas que nos assistem hoje, e são todos muito bem-vindos, independente de espíritas ou não. Falando em bons cristãos, de uma forma geral. Porque dessa forma, quando a gente começa a entender o que é ser de fato um homem de bem e o que é ser um bom espírita, um bom cristão, a gente começa a perceber que não basta não fazer o mal. O bem deixado de fazer, ele também é o mal. E a gente precisa lembrar muito disso no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente acaba se omitindo em algumas situações. Eu mesmo, por diversas vezes, considero que podia ter feito algo em determinado momento, podia ter falado algo no auxílio de alguém, poderia ter tido alguma atitude em relação ao meu semelhante, e eu não tive, então eu deixei de agir, eu deixei de fazer um bem. Isso é quase como se fosse um mal, meus irmãos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo bem que a gente puder fazer, a gente precisa fazer. E o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a justiça, né? Cumpre o amor, cumpre a caridade na sua forma mais pura, né? Porque a caridade nada mais é que o amor em ação. Quando a gente começa a praticar a caridade, a gente percebe o que é o amor de verdade. Porque a caridade pura, ela não é você pegar, você dar um dinheiro a alguém que está precisando, ou não deixa de ser, tudo bem? Mas assim, a caridade ela não é basicamente uma questão material. Né? Vocês já devem ter ouvido falar inúmeras vezes disso. Eu mesmo já falei algumas vezes em preleções específicas de caridade, que a caridade muitas vezes é você dar o ombro para alguém que precisa, né? Dar um abraço, dar um sorriso. Às vezes tudo que a pessoa precisa naquele dia é um sorriso. Isso é uma caridade. E o homem de bem, ele pratica essa caridade de forma verdadeira. Ele é justo, né? Ele entende que a cada um tem que ser dado aquilo que é seu, né? Cada um tem seus direitos, né? É a base da nossa sociedade de hoje, né? Então, o homem de bem, ele entende, ele não quer aquilo que não é dele, né? Ele entende que ele pode desejar algumas coisas e para isso ele tem que, de uma forma ou de outra, trabalhar por elas, mas ele não quer o que é dos outros, ele quer o que é dele, né? Ele não, de forma alguma, ele pensa naquilo que é dos outros, né? E quando a gente fala de caridade, o homem de bem, ele a pratica sem qualquer expectativa de retorno. Porque muitas vezes, eu já fiz muito isso, de fazer algo esperando algo em troca, mesmo que seja um sentimento de gratidão. Quando a gente faz algo por alguém, a gente não espera nem muito obrigado, porque no nosso coração, no nosso sentimento, a gente sabe que a gente fez o que tinha que ser feito. Então, isso nos basta. Isso deve bastar ao homem de bem, sem qualquer necessidade de reconhecimento da outra parte. Né? Quem dirá outras questões mais, né? Outros retornos, ou o chamado tijolinho no céu, né? Ah, eu estou fazendo bem porque eu quero ir para o céu. Então, tudo isso a gente não espera quando a gente se torna de fato um homem de bem. Né? A outra coisa que a gente precisa entender que o homem de bem ele tem uma fé inabalável e é uma fé raciocinada. É aquela fé que, como já foi dito também algumas vezes, você é permitido questionar situações onde você
não esteja 100% de acordo. Mas a partir do momento que você se convence, você entende que essa fé ela é raciocinada, ela é baseada em algo que te faça sentido, nada irá abalar essa fé. É diferente da fé cega, que é aquela que você sente, porém que ela não tem um fundamento sólido, muitas vezes ela não é real, e a partir do momento que algo se mostra contrário a essa fé, você acaba perdendo, né? É como no passado, as pessoas, nós, né, porque estávamos ali presentes, faziam oferendas para os deuses pagãos e esperando, por exemplo, a chuva. E aí a chuva não vinha. Ah, será que foi meu sacrifício, né, minha oferenda, que ela foi em vão? E aí com o tempo você começaria a perceber que a chuva ela caía mesmo que você não fizesse a oferenda. E aí nesse sentido, começa a desmoronar essa fé cega, porque não fazia sentido. Entende? É uma breve analogia que eu quis fazer, nem sei se me fiz claro o suficiente, mas para entender, né, que a fé cega é diferente da fé raciocinada. E é o que eu digo, né, que eu amo no Espiritismo, é que a gente é permitido a se questionar. A gente é permitido a acreditar ou não acreditar em algo, porque a gente não vai para o inferno se a gente duvidar de alguma coisa. E no momento certo, nós conseguimos nos convencer. O homem de bem, então, como já também foi dito, ele tem uma caridade ativa. E ele pensa primeiro nas outras pessoas e depois pensa em si. Então, sempre ele vai encontrar uma satisfação em diminuir a dor de alguém que está sofrendo. E, de novo, sem qualquer tipo de expectativa de reconhecimento. Ele simplesmente vai lá e faz. A satisfação, a felicidade desse irmão, ou a diminuição dessa dor que esse irmão sente, já é o suficiente dentro do coração dele para despertar. Ele é grato por ter conseguido fazer algo para alguém. E isso é o suficiente para ele naquele momento. Ele não espera sequer um obrigado de ninguém. Ele também é indulgente, é benevolente com todas as pessoas, não é só com os familiares ou só com os amigos, com todas as pessoas, sejam elas quem forem, independente de raça, de cor, de credo, de condição sexual, de qualquer característica de ser homem, ser mulher, independente. Ele é bom com todos. E ele não tem diferença de um para o outro. E ele perdoa as ofensas. Perdoa de forma real. Não é um perdão que se esquece, né, que você perdoou hoje, mas amanhã você está lembrando de novo. Ah, eu perdoo tal coisa, mas jamais eu não quero essa pessoa mais na minha frente. Será que você perdoou de verdade? O bom espírita, o bom cristão, o homem de bem, ele perdoa. E quando a gente fala num bom espírita, a gente reconhece pela transformação moral, por todos os esforços que a pessoa faz. Nem sempre a gente vai conseguir domar as nossas fraquezas, as nossas más tendências. Mas o que importa de verdade é o esforço que a gente realiza nessa tentativa. Porque não é fácil. A reforma íntima, que é um dos pilares da escola dos aprendizes do Evangelho, ela não é fácil. É como você se tornar uma outra pessoa. E isso é muito difícil. É muito difícil você conseguir realmente dominar o seu eu primitivo, domar essas sensações, às vezes ruins que você tem, e você se tornar realmente uma nova pessoa. Só que esse esforço é muito apreciado por Deus, por Jesus,
por todos os nossos amigos espirituais que nos ajudam nessa tarefa, porque nós nunca estamos sozinhos. É algo que precisa estar sempre muito claro na mente de cada um. Nós temos o nosso mentor, nós temos Jesus, nós temos Maria, nós temos Deus, nós temos uma infinidade de entidades benevolentes que estão a postos para nos ajudar. Então nós nunca estamos sozinhos, né? A doutrina espírita, ela não é um fim, mas ela é um meio. Ela fornece para a gente o conhecimento sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito e outras mais dentro dos estudos que a gente faz, que nos ajuda a ser um pouquinho melhores do que nós já fomos. Lembrando sempre que hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Pensar em todas as vidas que nós tivemos, hoje nós somos a nossa melhor versão, né? E ser espírita, ser cristão, não é simplesmente frequentar um centro espírita ou mesmo uma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica. É preciso nós sentirmos o que é ser cristão, o que é ser espírita. Não basta frequentar, porque nós somos bons, devemos ser bons em todos os lugares, não é só na casa espírita, não é só na igreja católica, não é só na igreja evangélica, é em todos os lugares. É no nosso trabalho, que é o nosso maior laboratório de reforma íntima, é na nossa casa, com os nossos familiares, que também é um desafio, porque com as pessoas que a gente se sente mais à vontade são aquelas que a gente geralmente mais pisa na bola, né, porque a gente não tem muito, né, melindre em falar algo, diferente de trabalho, né, que às vezes você, por uma politicagem, você acaba meio que não falando. Então, nós devemos ser bons em todos os lugares e não apenas dentro de uma casa de oração. Então, no trânsito, né, nas festas, na balada, no barzinho, em qualquer lugar que você esteja, é preciso ser bom, né? E nós, né, como bons espíritas, como verdadeiros cristãos, buscamos a perfeição moral ensinada por Jesus. Porque nós precisamos entender que Jesus esteve aqui, se fez como exemplo, para que nós tivéssemos um modelo. Então quando Deus, né, quando Jesus disse lá, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, Ele está deixando um modelo. Que a gente é capaz, um dia a gente há de ser capaz. Mas a gente tem um modelo. Então, quando a gente tiver dúvida de algo, o que eu faria, o que eu tenho que fazer nesse momento, se não tiver uma resposta fácil, uma resposta pronta, pensa assim: o que Jesus faria no meu lugar? Normalmente a gente sabe o que é certo. Nem sempre a gente faz o que é certo. Porque muitas vezes a gente escolhe o quê? O caminho fácil. Não é o caminho certo, né? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. E o Espiritismo, ele traz como objetivo a formar o homem de bem, né? O roteiro nosso qual que é? É a nossa reforma íntima, transformando vícios em virtudes, né? Transformando defeitos em qualidades. E a gente é chamado a agir sempre, porque a fé, a caridade, elas não são passivas, elas são ativas. De nada adianta eu ficar rezando, rezando, rezando e eu não fizer nada pelo meu irmão. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ser ativo dentro da minha fé, ativo dentro da minha caridade, ativo dentro do meio em que eu vivo, com as pessoas que eu convivo, ajudando a todas elas, independente de serem pessoas que dentro do meu parco e julgamento, né, sejam boas ou não. A gente não deve julgar, mas muitas vezes a gente julga,
né? Independente de quem sejam essas pessoas, nós devemos fazer o bem a todas elas. E buscando sempre nos melhorar, dia após dia, passo após passo. Não é fácil, é um caminho longo, mas sempre é tempo de recomeçar. Até o dia do nosso desencarne é o momento da gente aprender, é o momento da gente mudar. Então a gente não pode desistir. A gente tem que ter fé principalmente em nós mesmos, nas nossas qualidades, que são muito maiores do que os nossos defeitos. Né? Temos que ser generosos com nós mesmos e no quão potencialmente perfeitos nós somos. Porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós somos seres perfeitos em potencial, nós só precisamos desenvolver essa perfeição através dos ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Eu vou ler para vocês um trechinho que fala um pouquinho disso, né? Nessa questão do perdão que nós falamos. Está difícil perdoar? Isso acontece se enxergar o acontecido apenas com os seus olhos, ideias e opiniões. Por isso, tente ver pelos olhos da outra pessoa, levando em conta o que pensa, sente, a educação, o passado. Talvez então tudo mude, e o que era deseducação, ofensa, apareça como descuido, desabafo e imperfeição, reflexos da desarmonia interna. Visualize a pessoa que lhe deve satisfação explicando-se, abrindo o coração, pedindo compreensão, amor e compaixão. Então será um pouco mais fácil perdoar. Quem não exige demais, perdoa com facilidade. E o perdão é uma das caridades mais difíceis de se praticar, né? Porque exige a gente abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas a gente não pode esquecer que a gente também precisou de perdão um dia e ainda vai precisar muito. Então, quando a gente fala no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores ou aos nossos devedores, nós estamos pedindo para se equiparar com a nossa forma de perdoar. Então pensa nisso toda vez que fizer o Pai Nosso e em situações como essa, porque o perdão é uma caridade incrível e ele faz muito bem para a nossa reforma íntima. Então é que nós fiquemos com esse sentimento ao longo dessa semana. Nesse momento, então, gostaria de convidar a todos novamente a fechar os olhos, a nos conectar com a espiritualidade amiga, com Deus, com Jesus, com Maria, com os nossos mentores e todos aqueles amigos que aqui estão. E vamos tirar dos nossos corações os melhores sentimentos. Vamos encaminhar para todo o universo, em especial o nosso planeta Terra, para a nossa natureza, fauna, flora, nossos rios, lagos, mananciais, a todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, aos dirigentes de todas as nações, que governem com amor pelo seu povo e não pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder. Vamos vibrar pelos nossos irmãos desempregados, também aqueles que moram nas ruas, aos lares em desajuste, aos irmãos perdidos no mundo da criminalidade, das drogas, dos vícios em geral, da prostituição. Também aos irmãos que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas clínicas de reabilitação. Também aos irmãos enfermos nos hospitais, onde quer que eles estejam. Aonde existam irmãos em sofrimento, que eles possam receber o nosso amor e a nossa luz. Pedindo agora, com a ajuda da nossa querida Mãe Maria, vamos enviar vibrações de luz até o Vale dos Suicidas, a esses irmãos que não suportaram as provações terrenas, que eles possam receber todo o amor que precisam para seguirem as suas jornadas.
Vamos vibrar agora pelos nossos amigos, familiares, nossos vizinhos, colegas de trabalho, também aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos vibrar por todos eles. Vamos vibrar por todas as religiões do mundo, também por todas as casas espíritas. Nesse momento, peço uma vibração especial pelo nosso querido Jair, que iniciou essa semana a sua reforma. Estamos numa casa provisória, que nós possamos receber toda a bênção, todas as bênçãos da espiritualidade amiga, para esse projeto de ampliação, para receber novos irmãos que precisam tanto de ajuda. E é essa casa que abençoa tanto a todos nós. Vibremos por todos os nomes deixados no chat e também aos nomes que se encontram nas caixinhas de vibração do Jair. Que todos possam receber essa luz e esse amor. E agora, pedindo licença, vamos vibrar por nós mesmos. Que não nos falte força para levantar todas as vezes que caímos. Que imaginemos Jesus sempre com as mãos estendidas para nos levantar todas as vezes que precisarmos. E que cada queda seja um degrau rumo à nossa evolução espiritual. E vamos deixar uma vibração aberta, que a espiritualidade leve em todos os lugares em que se faça necessário. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus os abençoe e os ilumine. Uma excelente semana de muita paz, muito amor e muitas bênçãos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Graças a Deus.